Boa tarde, gente bacana que quer melhorar a vida. E aí, tudo bem? Deixa eu compartilhar uma questão, um caos aqui com vocês. Tem um paciente que eu estou tratando, está fazendo um mês agora. E ele toma, alguns há 20, alguns um pouco mais de 30 anos, 4 medicamentos, 4 remédios. E remédio, né, aquele remédio para remediar, normalmente o remédio não vai na causa, ele vai nos sintomas. Então ele não trata exatamente. Então o que acontece? Ele vem ao longo de 20, 30 anos tomando e vai continuar tomando para o resto da vida. Conhece alguém assim? Só para a gente saber aí, marca para mim, compartilha aqui comigo aqui. Hashtag sim, hashtag também, enfim. Então, uma das questões que eu trato, que eu ajudo no acompanhamento, no tratamento, é a diminuição ou, se possível, eliminação, parar de tomar algum ou uns medicamentos. E ele, em um mês de tratamento, ele já conseguiu tirar esses 2 medicamentos da manhã, que é como todo medicamento acaba tendo uma contraindicação também. E esses 2 não eram diferentes. Umas já bem comprovadas pela ciência, é atrapalhar, inviabilizar, atrapalhar, dificultar a absorção de alguns nutrientes, que vão levar a algumas deficiências nutricionais, que consequentemente levam a alguns problemas de saúde. Então, assim, um problema causando outro, e ele nunca conseguia realmente tratar isso. Ele ia, de cara, ter esse custo ao longo da vida. Então, pensa aí, será que já valeu o custo da consulta? Porque, às vezes, você mesmo pode estar pensando, ou mesma, pode estar pensando, não sei se eu gasto, eu consigo sozinho, não sei o que, enfim. Será que vale a pena? Pensa aí, uns medicamentos que ele vai usar, já usa há mais de 20 anos, 30 anos, e ia continuar ao longo da vida. Mas não é só isso, é a saúde que ele ganha. Com essa absorção melhor de nutrientes, ele vai ter disposição maior, tudo vai começar a melhorar a partir disso também. Então, a ideia que eu quero compartilhar com vocês é que isso faz parte do tratamento, isso faz parte do acompanhamento, e não é com uma receitinha, com uma dietinha, ou com 1 a 2 consultas talvez, que a gente vai conseguir algo assim. E às vezes, o que a pessoa mais quer, veio buscar e tudo mais, nem era isso, só que isso ajuda naquela consequência, naquele desejo que veio. Tá entendendo? É muita coisa envolvida. Às vezes o que está atrapalhando o resultado que você está buscando é justamente esse medicamento que você está tomando. Então, assim, a ideia é que você entenda isso, entenda a diferença de custo e de valor também, tá? Para entender o que eu posso estar te oferecendo nas consultas, e se eu posso te ajudar mesmo ou não, tá? Essa é uma grande diferença. Eu estou bem feliz com esse resultado que a gente mal começou a ter, né, de tratamento, então vem outros aí, e é para isso que eu estou aqui, para ajudar dessa forma, gerando saúde. Posso te ajudar também. Vem comigo, ó. Pode ser um importante e o diferencial, sim, mas isso em um atleta de alta performance profissional mesmo, porque o básico ele funciona para todos, e o básico vem primeiro, e muita gente nem segue a dieta feita, eu já vi muito isso, e pelos mesmos motivos do não atleta, entendeu? E é normal a gente ver, então, uma preocupação com o corpo, com o peso, e por isso que é normal também as pessoas, mesmo atletas, não comerem ou não se hidratarem o suficiente, ou não entenderem a importância do sono e não respeitar isso também, que é um tiro no pé. Entendeu? Então, se está cansado, ou é deficiência nutricional, ou está comendo menos do que você precisa e o seu corpo está falando, ou os dois. E dependendo do nível, tem a suplementação também, que tem que estar de acordo, tá? Então, tem muitas direções que podem e devem ser vistas antes de se preocupar em fazer tudo calculado muito certinho. E o corpo fala. A gente já tem as respostas para o que ele está falando. Eu digo, dentro do básico, a gente está fazendo o que ele está pedindo. O que eu quero dizer, o seu corpo está pedindo. Então, eu entendo essa carbofobia, principalmente à noite, tá? Quer dizer, entendo, eu vejo muito isso acontecer, mas, assim, é o mesmo alimento de manhã, tarde e à noite. Porém, existem alguns cuidados, alguns poréns aí, né? Então, mais uma vez, depende. Por quê? Para muita gente que tem problemas de sono, qualidade de sono, essas questões, tirar o carboidrato para tentar zerar, que muita gente faz saladinha com proteína, sabe, um frango ou um peixe, isso pode ser ruim, atrapalhar essa qualidade do sono. O excesso também, tanto em retardar o tempo para o sono, como criar tipo uma resistência à reprodução da nova melatonina e tudo mais. Então,
atrapalha a qualidade do sono. Então o ideal mesmo, nenhum nem outro. Não ter, na minha opinião, tem que ter, principalmente depende do tipo de vida, se faz esporte ou não, faz esporte de manhã ou não, mas com cuidado com excesso. O certo, ideal, consulta, que aí vai saber direitinho, beleza? Agora sim eu estou entendendo o que estava querendo perguntar. Vamos lá. Bom, já é sabido que a resposta do tratamento só acontece durante o uso do medicamento, de fato, né? Ou seja, você até tem uma resposta dessa possível perda de peso, mas é só enquanto está fazendo o tratamento. Primeira pergunta, vai usar para a vida toda? Pensa aí. Independente se vai usar 1 mês, 2 meses, a vida toda, o medicamento ele tem uma contraindicação, entendeu? E aí? Você quer bancar isso? Não é mais fácil bancar a tua saúde? Não é mais fácil fazer um tratamento adequado? Então, por estas e outras, como eu já falo, por mais que você consiga emagrecer, de repente é o teu objetivo, mas quando você parar de tomar, você continua fazendo as mesmas coisas, a causa continua existindo, então você vai voltar para os mesmos resultados. Então, não recomendo. Será que é tudo bem você usar um produto que não foi feito para você? Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um produto manipulado para minha mãe, que está tendo uma dificuldade, um problema de saúde, uma questão ali, e eu botei alguns ativos que são muito bacanas e muito bons e que eu passo, vira e mexe, eu uso eles de base em várias receitas manipuladas que eu faço, e eu nunca tomei, e eu sempre tive vontade de tomar. Ela, como está com dificuldade de deglutição, ela demorou muito para consumir a dose que foi feita, né? E aí demorou muito para consumir esse pote. E aí, mesmo ele estando dentro da validade, ele começou a ficar com um cheirinho que não tem, um odor mais forte, né? Que não costuma ter. E a gente pegou, parou de usar e fez um novo manipulado para ela. Na mesma farmácia, está tudo bem. Só que eu fiz isso também com um pouco de ideia do tipo, é a minha chance, eu vou pegar esse manipulado para mim. E aí comecei a tomar e eu estava me sentindo até legal no início, me sentindo bem. Porque tem uns ativos ali que trabalham com manejamento assim, de alguns hormônios, cortisol, sabe? Ajuda a equilibrar eles e tal, dá uma sensação de bem-estar e tudo mais, uma disposição. Só que o que aconteceu? Conforme eu estava usando, eu comecei a perceber uma mudança em mim, que era tipo uma labirintite. De vez em quando eu ficava um pouquinho tonto. Zumbido no ouvido pode ser muita coisa que precisa ser vista para, conforme for vendo, ir descartando as possibilidades, porque nem sempre é fácil de descobrir. Mas acontece bastante até. Já vi falar de questões dentais, de questões auditivas, ambas obviamente para serem vistas com os profissionais dessas áreas, eu acho que primeiro de tudo. E se ainda assim não descobrirem a possível causa, como também acontece, pode ser algo sim relacionado à nutrição. Com a cafeína, olha só, como uma das possíveis causas. E neste caso, no mínimo diminuir bem. E algo que eu tenho visto nesse sentido esses dias são questões mitocondriais, onde alguns suplementos podem ajudar bastante. Nesse caso específico do zumbido, o ginkgo biloba principalmente. Mas com relação às mitocôndrias, mais as mitocôndrias, né, os suplementos como coenzima Q10, PQQ, ácido alfa-lipoico, são muito bem-vindos e muito utilizados com muito sucesso. Espero ter ajudado. Falando assim abertamente, para quem ainda não é minha paciente, né? Então poder a princípio até pode, mas a primeira coisa que você pode perguntar é por quê? Precisa substituir? Por que não mantém os dois
Normalmente as pessoas substituem o pão pela tapioca achando que é o que vai fazer emagrecer. A única vantagem mesmo da tapioca para o pão é que ela não tem glúten, e o glúten pode ser algo que esteja te inflamando. E principalmente se você tiver uma sensibilidade não celíaca ao glúten ou for celíaca de algum grau também. Mas no mais, assim, provavelmente o pão, inclusive o francês, vai ter mais nutrientes do que a tapioca. Então por que não faz lanches com tapioca, com pão, mistura crepioca um pouco diferente, com mais tapioca, com menos tapioca, com mais ovo, menos ovo, e vai ser feliz com tudo. Se quer saber, assim, melhor, o ideal é se consultando para saber se pode, quando, aonde se encaixaria muito bem para você. Vamos lá. Eu tenho insônia à noite, como é que eu faço para dormir? Eu vivo irritado. Bom, irritabilidade é uma das possíveis consequências de noites mal dormidas. De cara porque altera o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, beleza? Mas nesse caso, assim como tudo mais, a gente tem sempre que procurar a causa. Então é o que você faz que está atrapalhando o seu sono. Tipo, comer muito à noite, próximo da hora de deitar, comer proteína animal e sódio, que isso também arrasta o ciclo circadiano. Não ter rotina de dormir e acordar, que é a primeira coisa que a gente vê e trabalha, né, e acerta. E assim como estão seus hormônios, o que tem feito para favorecer ou desfavorecer alguns, tipo seu cortisol mesmo. E aí a gente pode pensar em alguns alimentos ou suplementos que ajudem nisso. Mas não antes de ver, de trabalhar as possíveis causas com seus hábitos de vida e alimentares. Qual pré-treino você recomenda para quem vive cansada? Bom, primeiro tem que entender por que você vive cansado, porque isso não é normal, né? E pode ser um sintoma de alguma deficiência nutricional ou hormonal. Hoje está todo mundo com algum hormônio ligado aí, né? Então, assim, muitas vezes o cansaço pode ser uma fadiga adrenal, algum hormônio já irregular, uma baixa testosterona, quando a gente está falando em hormônios, por isso que é interessante a gente ver, pelo menos, né? Só que normalmente esse cansaço, quando alguém chega para alguém da área da saúde já cansado, a gente logo pensa em ferro, depois B12 e ácido fólico, né? Primeiro, então, a gente vai ver como está dormindo, né? Como está seu sono, e depois nesses hormônios. E aí sim, eu posso pensar em um pré-treino, talvez, eu não uso tanto, eu gosto muito de suplemento, não uso tanto pré-treino, uso mais em umas situações mais pontuais, específicas, quando eu acho que é até bem importante. Respondendo a pergunta, que parece que é besteira e tudo mais, mas toda pergunta, quando você vê, é importante e interessante. Então vamos lá. É normal sim produzir e soltar gases, na verdade uns 10 a 20 por dia. O que não é normal é ter cheiro forte, cheiro ruim, e isso pode estar indicando algo indo não muito bem em você, sabe? No caso, nele. E nesse caso, sempre alguém sofre, né? Porque quem estiver prendendo, sofre sozinho, e quem solta, aí quem sofre são os outros. Tinha que brincar um pouquinho, vamos lá. Como eu disse, gases, né? O soltar pum, ele é normal para todo mundo. Isso é resultado da fermentação dos alimentos pelas bactérias, né, presentes no nosso organismo. Então são uns 10 a 20 puns por dia para todos, sendo que à noite é quando a gente mais solta, tá? E muitas vezes os chamados bufas, que a gente nem percebe, nem faz barulho e nem tem cheiro. Os gases fedidos, eles podem estar acontecendo pela ingesta excessiva de alimentos fontes de proteína ou de fibras, ou de compostos como enxofre, né, que é presente em alguns alimentos, porque favorece a produção de sulfeto de hidrogênio, que é uma substância com odor de ovo podre e que é produzida pelas bactérias, essas bactérias que estão presentes no teu intestino durante a fermentação desses alimentos. Tá entendendo? Conseguindo acompanhar? Então, se isso é mais pontual, é bem provável que seja algo como o consumo de algum alimento desse alimento em excesso, né, naquele dia em questão. Mas se é recorrente, né, se já vem assim há um bom tempo, provavelmente é uma disbiose elevada que está ali no teu intestino, com as proteobactérias fermentando, não digerindo bem as proteínas, né, presentes, gerando as putrecinas e as cadaverinas, que o nome já deixa até entender um pouco, né, o que são. Mas são o quê? São subprodutos da decomposição de alguns aminoácidos, tá, gente? Carne, principalmente. Mas, na verdade, existem algumas causas possíveis para isso, como, que nem eu falei, excesso de proteína, má digestão, com disbiose presente, má mastigação, uso de alguns medicamentos, alimentos ricos em FODMAPs e o excesso de fibras. Mas os puns podres mesmos,
ele costuma ter essa relação com alguns alimentos específicos ou com a proteína, o excesso dela, e a má digestão dessa proteína, que no caso pode ser um excesso e ou questões gástricas. E aí o ideal mesmo é a gente ver, né? É ver se tem excesso de alguma proteína na refeição, é ver se está tendo uma má digestão com elas, também ver as possibilidades de problemas gástricos presentes, que é bem comum, mais do que a gente pensa, ver se tem excesso de fibras também, talvez mais comum em vegetarianos e veganos, e até mesmo a mastigação, como está sendo, né? E para finalizar, todo mundo peida, normal para todos desse planeta, mas peidar fedorento é que não é normal e pode ser um sintoma de algo que pode e deve ser visto. Então, procurar as possíveis causas, seguindo um protocolo de desinflamação, de acertar a alimentação, melhorar essa desbiose, né, e melhorar a digestão, é o caminho para a gente resolver não apenas isso, na verdade, né, mas muitas outras coisas em um movimento só, com essas consultas. Eu espero ter ajudado. Eu vim de camisa amarela para falar, tipo, peido mesmo, né, quem tá com a mão amarela que foi. Também peido, gente. Eu tinha uma camisa assim quando eu era pequeno, peido mesmo, sempre assumi.